ler Jeremias capítulo 1, versículo 1 ao 10. Versículo 1 diz: as palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes de Anote, no território de Benjamim. A palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. E durante o reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o 5º mês do 11º ano de Zedequias, filho de Josias. Muito bem, essa introdução está dizendo que Jeremias foi profeta durante o período de 5 reis, de Josias até Zedequias. Jeoaquim, Joaquim, Zedequias, Josias foram reis que prefiguraram durante o período profético do ministério de Jeremias. O texto vai continuar dizendo: filho de Josias, rei de Judá, quando os habitantes de Jerusalém foram levados para o exílio. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o quê? O escolhi. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Então, se não havia formação e já havia uma eleição, significa que no esperma do papai, você já tinha sido? Não havia formação no ventre, mas antes da formação, você já tinha sido o quê? Antes de formar no ventre, eu te escolhi. Vamos continuar o texto. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Versículo 6. Mas eu disse: ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo quanto eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre as nações e reinos para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e para plantar. Amém. Pai, obrigado por essa palavra poderosa. Te louvamos, porque ela é a palavra da verdade, alimento da nossa alma. Nós te engrandecemos no nome de Jesus e cremos que falarás conosco de maneira especial nesse lugar, para a glória do teu nome. Amém. Pode dizer amém? Amém. Irmãos, você já teve a sensação de estar em um determinado local com uma pessoa em um outro ambiente, chamar essa pessoa e essa pessoa não te ouvir? Quantos já passaram por isso aqui? Você chamou alguém, chamou e a pessoa não ouviu. Um filho, um marido, um amigo. Às vezes acontece até de carro, né? Você passa a ver o carro que é o carro do irmão e você buzina, o irmão falta te passar por cima, bater no seu carro, mas não vê que é você que está chamando ele, né? Mas a realidade é que muitos de nós já passamos por essa experiência, de ter a sensação de chamar alguém e a pessoa não nos responder. Algumas pessoas, elas fizeram isso involuntariamente. E agora olhem para cá, porque você já foi vítima disso ou você já realizou isso. Outros fingiram não ouvir voluntariamente. Eu tenho certeza que muitos desse auditório aqui já foi chamado por alguém, mas continuou andando fingindo não estar escutando. Isso é muito próprio de filhos, quando a mãe pede alguma tarefa e finge que não escuta. Diga glória a Deus às mamães. E aí a mãe sai berrando a cara: você não está ouvindo o que eu estou dizendo para você? E assim. Então muitos de nós, involuntariamente, já encontramos alguém que disse: caramba, ontem eu morri de te chamar e você não escutou, cara. Puxa, onde? Eu não ouvi. Agora outros, fala, finge que não vê, vai direto, vamos embora.
Eu não sei se involuntariamente ou se voluntariamente, nós temos um grupo de pessoas que não tem escutado o chamado de Deus. E a verdade é que Deus está nos chamando. E a verdade é que Deus está te chamando. Porque sempre quando fica no nós, ou quando fica no todos, às vezes as pessoas esquecem de um dos sinônimos da palavra todos, que é a palavra cada. Então Deus está chamando todos. Significa a mesma coisa de dizer que cada pessoa que está aqui está sendo chamada pelo Senhor para uma grande obra. Eu receio que algumas pessoas que estão aqui, involuntariamente, talvez por falta de uma instrução devida, ou talvez por falta de um despertamento como esse desta noite, não estão dando ouvidos à palavra de Deus. E a verdade é que há um outro grupo de pessoas que sabe que Deus está chamando. Ele sabe que Deus está falando com ele. Ele sabe que Deus tem uma grande obra na vida dele, mas está fazendo-se de surdo para o chamado do Senhor. Eu não sei em qual grupo você está inserido, se no grupo dos involuntários ou no grupo dos voluntários, se no grupo daqueles que não está percebendo que Deus está te chamando, ou se no grupo daqueles que não está fazendo caso do chamado de Deus. A palavra que eu quero liberar aqui nessa noite sobre esta igreja é que Deus tem um chamado sobre a sua vida. Deus está te chamando, amada irmã. Deus está te chamando, amado irmão. Você que está aqui, Deus está chamando você para algo muito poderoso. Existem vidas no projeto de Deus, existem valores no projeto de Deus, e Deus quer inserir você nesse propósito, amado. Quando nós olhamos para a vida do profeta Jeremias, ele se comporta mais ou menos como muitos de nós nos comportamos diante do chamado. Existem motivos legítimos na mente de muitas pessoas pelos quais elas rejeitam o chamado de Deus. Elas dizem, não, eu não estou preparado. Eu já disse isso com a minha esposa num determinado período de tempo, quando aos 23 anos de idade eu fui chamado para pastorear a igreja. Eu me converti no ano de 2003 ao Senhor, me batizei no mês de setembro, mas em junho de 2006, menos de 3 anos depois de toda essa nova vida, eu fui chamado para o pastoreio. Meu pastor me convidou para cuidar de uma igreja com mais de 100 pessoas. Eu me senti incapaz, eu me senti totalmente limitado, eu me senti frustrado por não poder dar uma resposta positiva naquele momento ao meu pastor, com apenas 23 anos de idade, com 1 ano de casado. Eu ficava me perguntando, eu não consigo dar conta de tudo isso. Havia visto o sofrimento dos meus pastores e falava, eu vou ser o próximo, eu sou a próxima vítima. Já viu aquela novela, Próxima Vítima? Falei, estou fora desse negócio aí. Então tem muita gente que rejeita o chamado de Deus, porque acredita que esse chamado só pode ser cumprido com base nos seus esforços. Existe muita gente que recua do chamado de Deus, porque pensa que no chamado de Deus, você é quem é a principal personagem da história. Então nessa noite eu gostaria de desmistificar essa ideia, com base na palavra da graça, de dizer que hoje nós vamos receber graça, favor imerecido, para cumprir aquilo que nós não somos habilitados a cumprir. O chamado de Deus, irmãos, de fato é algo que nos gera custo. O chamado de Deus, de fato, é algo que vai mudar as nossas prioridades. Mas eu quero dizer uma coisa para você: vai ser satisfatório, vai ser uma grande aventura, vai ser prazeroso, porque você vai estar caminhando com Deus, amado irmão. E não se preocupe se você não é capaz de fazê-lo, porque nós precisamos tomar um grande cuidado, irmão, porque entre o chamado e o cumprimento, manifesta-se uma série de sentimentos que são contrários aos valores da graça, do favor imerecido de Deus. Quando você começa a medir a sua capacidade, você entra no campo da justiça própria, e no campo da justiça própria, você começa a desagradar a Deus, porque nós não andamos por justiça própria, nós andamos vestidos da justiça de Cristo. Então o que fazemos na obra, na verdade não fazemos por meio das nossas habilidades.
Eu sempre estimulo os irmãos, eu digo aqui, sou o maior estimulador da leitura, dos estudos, do curso. Irmão, talvez você não saiba, mas o seu pastor tem de curso de fundo de quintal a curso internacional. Eu tenho curso de operador de empilhadeira, irmão. Eu tenho curso de transporte escolar. Lembra da época do TEG na Prefeitura de São Paulo? Que havia um convênio com as peruas escolares. Eu fui lá me inscrever, mudei a categoria D, né, na habilitação. Eu tenho curso de vigilante, porta de banco, carro forte, calibre 12. Mexe comigo não, irmão. Transporte de valores, fiz curso, irmão. Irmão, tem tanto curso que eu andei fazendo aí. E eu sou assim, apareceu uma coisa, não é online, é presença, se me interessa, eu vou lá e me inscrevo e estudo. Né? Mas preste atenção, irmãos, eu sou um dos maiores estimuladores disso. Mas jamais eu posso dizer que o chamado só pode ser cumprido por meio disso. Quem são os professores das universidades comparado ao Deus que nos chama? Quem são os mestres dos maiores seminários do país, sejam teológicos ou não, comparado ao Deus que nos chama? Preste atenção, irmão, eu não estou anulando a sua intelectualidade, eu não estou anulando os seus esforços em estudar. Sou professor teológico, tenho alunos no nível de teologia, nós estudamos isso, mas eu estou dizendo que o chamado de Deus vai além dessas coisas, amado irmão. O chamado de Deus não vai pela sua capacidade, mas vai por aquilo que Deus quer que você realize, pela obra que Deus quer que você execute. E nós precisamos entender isso, irmãos. E aí nós vamos agregar os valores educacionais, os valores intelectuais ao chamado de Deus. Mas por que muitas pessoas rejeitam o chamado? Porque olham para si. E quando olham para si, o que é que vem? Nada de bom. Porque a Bíblia diz que na carne não habita bem algum. Quando olham para si, o que é que encontram? A mesma situação de Isaías no capítulo de número 6. Ai de mim que sou um pecador, que habito num povo de impuros lábios e tenho lábios impuros. Quando nós olhamos para nós e fazemos uma introspecção, nós só conseguimos enxergar aquilo que não é bom. E o nome disso é justiça própria. Você fica procurando meios pelos quais você pode atender o chamado de Deus. O chamado de Deus é por meio da graça, amado. O chamado de Deus não é por meio da sua bondade, nem da sua capacidade e nem da sua habilitação. O chamado de Deus é feito e realizado por meio da vontade de Deus, da graça de Deus, dos valores do reino de Deus. Então hoje, não recue diante desse chamado, avance, porque você vai receber graça para cumprir o chamado de Deus na sua vida. Fala, eu sou o chamado e vou atender o meu chamado. Pode dizer para uma pessoa, fala, você foi chamado, irmão. Você foi chamada, irmã. Você está aqui nessa noite, está ouvindo essa palavra, porque foi chamado. Quantos podem dizer, glória a Deus? Vamos olhar o texto bíblico com base na verdade revelada do texto, sobre essa graça para cumprir o chamado. Primeiro ponto que nós podemos chamar de características desta graça que envolve o chamado, é que Deus considera a história da sua vida. O primeiro ponto a ser avaliado é isso. Quando nós falamos de Jeremias, nós olhamos para o contexto bíblico e nós estamos falando de um homem simples, que está em um determinado território de Benjamim, que quando você estuda a história dele, era um local muito humilde, era um local muito simples. E os sacerdotes daquela época não davam valor para a palavra de Jeremias. Eles não aceitavam a autoridade profética de Jeremias. Então as autoridades de Jerusalém, elas não deram crédito para a voz profética desse homem. Mas Deus foi quem chamou Jeremias. Não foi a escola de Israel, não foi as autoridades de Israel, e nem as escolas proféticas de sua época. Foi o próprio Deus que viu graça na vida de Jeremias
e o chamou para o ministério profético. E quando nós somos chamados por Deus e aceitamos esse chamado, tudo muda na nossa vida, irmãos. E hoje eu estou falando isso para você. Deus está interessado em intervir na sua história. Ele quer intervir de maneira a mudar a história da sua vida. Ele quer transformar não só da sua vida, mas a vida daqueles que te cercam. Porque Deus chama você e abençoa aqueles que estão ao seu entorno. Então, a primeira coisa que nós devemos observar, irmãos, é que os homens podem fazer uma análise de nosso contexto sociocultural, de nossa vida econômica. Os homens podem perguntar: quem é você? Quem são seus pais? De que família nobre você veio? Aonde você mora? Que grau de conhecimento intelectual você possui? Os homens são autorizados a fazer isso. Mas na esfera espiritual, irmão, Deus chama. E chama com base no seu eterno propósito. E o chamado de Deus está sendo anunciado aqui nesta noite. Você está ouvindo isso porque Deus está te chamando, amado. Mesmo sem qualificações tais, pastor, mesmo sem uma família nobre, mesmo sem um equilíbrio assim emocional, Deus está te chamando mesmo assim, amado. Segundo ponto que nós devemos avaliar é que tudo começa quando você dá crédito à voz de Deus. Você crê que eu estou pregando essa palavra e essa é a palavra de Deus? Você acredita nisso? É certo que há um grupo de pessoas que não creem que a palavra de Deus pregada é de fato a voz de Deus. Mas eu acredito e espero que vocês que estão aqui me ouvindo, creem piamente que quando essa palavra é pregada, Deus está falando conosco. Quantos acreditam nisso? Podem glorificar o nome do Senhor nesse lugar. Então tudo começa quando você escuta, ouve a voz de Deus. E se hoje você está ouvindo a voz de Deus, não tenha dúvida desse chamado. Quando nós avaliamos o texto de Mateus, capítulo 9, e versículo de número 9, a Bíblia diz que Jesus está passando por uma coletoria de impostos. E Levi é o líder, o chefe daquela coletoria. E a Bíblia diz que Jesus olha para ele e diz: muitas palavras? Não, poucas palavras. Jesus olhou para Levi e disse: segue-me. E Levi, a Bíblia diz que deixando tudo, começou a seguir o Senhor. Se você ouvir a voz de Deus, não tenha dúvida, Deus se responsabiliza quando chama alguém para a sua obra. Então, se você crê que eu estou pregando, a palavra é de Deus, e a voz aqui é minha, mas é a unção de Deus, não crie dúvidas no seu coração, receba, aceite o chamado de Deus para a sua vida nesse lugar. Então, quando Deus nos chama, irmãos, Ele se responsabiliza pelo chamado. Ainda que eu não tenha plena convicção disso, ainda que eu não tenha plena certeza e não entenda bem como que é esse negócio, acredite, Deus sabe o que está falando, Deus sabe o que está fazendo, e Deus conhece bem a sua vida, mais do que você mesmo. Ele está te chamando, escute, e ainda que você não entenda, aceite, porque com Deus, irmão, é andar para vencer, é viver para vencer, irmão. Pode acreditar nessa palavra, amado. Então Jeremias aqui, mesmo muito jovem, e essa foi a justificativa dele, quando ele diz ainda sou menino, é porque ele ainda era muito jovem, tinha uma tenra idade. A história vai dizer que ele começa seu ministério profético com 25 anos de idade. Com 25 anos, numa época muito difícil, porque em cerca de 90 anos anteriores, o Reino do Norte tinha passado por uma grande derrota. E essa derrota promoveu tribulação em Israel. Por quê? Porque ela promoveu lutas por posses territoriais. E muitas nações poderosas, nesse período de tempo, aproximadamente no ano 647 a.C., elas começaram a se degladiar, confrontar uma outra, para poder tomar posse da terra. E é nesse interim que o profeta é chamado.
É nesse momento que o profeta é chamado. Veja que em Judá está reinando um homem por nome de Josias, que a história bíblica do livro de Reis e do livro de Crônicas vai dizer que ele assume o reinado com 8 anos de idade. Você daria credibilidade para um reinado de um rei de 8 anos de idade? E cerca de 13 anos depois, mais ou menos, ele, Jeremias, é chamado para profetizar no reinado de Josias. Josias foi um dos reis mais tementes a Deus, mas quando Josias morre, começa uma sucessão de reis maus, como Jeoacás, Jeoaquim, Joaquim e Zedequias. 4 períodos de trevas espirituais, de adoração a postes ídolos, 4 períodos em que eles não queriam dar crédito à palavra de Deus. No entanto, é nesse contexto que Jeremias começa a escrever as revelações proféticas. E é por meio das revelações escritas por Jeremias que Daniel, ao lê-las, Daniel, profeta contemporâneo de Jeremias, entende que o período do cativeiro de Israel seria de 70 anos, segundo o juízo de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Talvez você está, para que o pastor está falando tudo isso? É porque talvez você está com a vida tão conturbada, a sua família está tão desajustada, os seus valores econômicos, financeiros estão tão no vermelho, que você diz, não é possível que Deus está me chamando. Tá sim. Tá sim. Mas o reino, o governo, o Brasil, olha como que está a situação. Por isso que Deus está chamando os profetas dessa geração. Aonde estão os profetas dessa geração? Aonde estão aqueles que recebem o chamado de Deus, que dizem, eu fui chamado e cumprirei o meu chamado com propósito? Não importa o contexto em que você está inserido, o que importa é que a palavra do Senhor vem a ti dizendo alguma coisa, Ele está te chamando. Jeremias capítulo 1 e versículo 4, a palavra do Senhor veio a mim, ainda que eu não entenda. Saiba que quem te chama é o Senhor, e o Senhor se responsabiliza pelo seu chamado. Quantos querem atender o chamado de Deus aqui, irmão? Fala, eu quero atender o chamado de Deus. Uma outra coisa que precisamos também avaliar é que esse chamado, ele quer marcar a nossa vida. E eu não sei se você já estudou sobre inteligência emocional. Há vários fatores que por meio das emoções marcam a nossa vida e geram memórias. Por exemplo, a emoção é um dos principais fatores responsáveis de gerar memória no ser humano. Ou seja, o que nós mais conseguimos lembrar é daquilo que nos marcou emotivamente, seja negativamente ou seja positivamente. Por exemplo, é muito difícil você falar com um pai que viu o nascimento do seu filho e perguntar para ele, qual foi um dos momentos mais emocionantes de sua vida? E ele não lembrar de ter assistido o parto da sua esposa. Porque é uma emoção muito grande, é algo muito nobre. Você ouvir aquele choro assim, de alguém que você está esperando há 9 meses. Na sua mente você quer que já saia falando papai. Mas como não sai falando papai, você aceita o choro e se emociona chorando também. Aquilo marca suas emoções positivamente. Mas existe uma série de pessoas que têm as suas vidas marcadas negativamente. Mas o chamado de Deus, ele não tem negatividade. O chamado de Deus não tem contraindicações. O chamado de Deus quer marcar a sua vida positivamente, amado. Oh, aleluia! Deus quer marcar você positivamente. Essa é uma grande verdade. Porque quando nós ouvimos o chamado de Deus, nós somos envolvidos por algo que não é do nosso tamanho e que não é menor do que nós. É algo que é muito superior às nossas próprias estruturas. O chamado de Deus é maior do que nós.
E por ser maior, Ele marca a nossa vida positivamente. Jeremias, o texto que está projetado, capítulo 1 e versículo 5, diz: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Deixa eu te falar uma coisa. Esse texto é muito poderoso. Porque esse texto está falando do clímax na relação sexual entre papai e mamãe. Quando o papai vai ejacular na mamãe, é liberado de 200 até 600 milhões de espermas nesta mulher. Só que qual é o problema? É que a partir dessa liberação, as lutas começam a acontecer. A mulher não pode ovular essa quantidade de espermas. Significa dizer que milhares de milhares morrerão no percurso até a ovulação. No clímax desta quantidade milionária de espermas, eles começam a encontrar as barreiras, por exemplo, na própria vagina humana. A vagina humana é inóspita. Nela existe uma superfície forrada de colônias de lactobacilos que secretam um líquido ácido que tem a função de protegê-la de germes. As mulheres sabem muito bem o que são infecções. Então esse líquido ácido, por meio desses lactobacilos, protegem, e que muitas vezes nem conseguem dar conta de proteger da quantidade de germes que acontece. Então a primeira luta é vencer esses líquidos ácidos. Ainda uma lubrificação na vagina rica em enzima, em anticorpos e em glóbulos brancos, que querem formar uma barreira contra qualquer ser vivo que tente penetrar. Até ali, milhares de espermas já morreram. Mas alguns ainda continuam a estar vivos. E eles seguem o percurso num curto espaço de 9 centímetros entre o canal da uretra, em busca da ovulação. Em 9 centímetros, muitos espermas morrem e ficam no meio do caminho. Como se não bastasse, irmãos, ainda há as paredes uterinas a serem ultrapassadas e as paredes da fecundação, até com que esse esperma possa fecundar no útero materno. Antes da fecundação, quando você já lutava, quando você já ia para cima, quando você já avançava e não desistia e não parava no meio do caminho, eu te escolhi, eu te chamei. E antes de você nascer, eu disse para as nações: se preparem, porque eis aí um profeta do Senhor que está vindo a caminho. Cadê aqueles que foram chamados pelo Senhor aqui, irmão? Você foi chamado por Deus, e ninguém pode negar essa verdade. Ele te chamou. E quando você recebe esse chamado, você se torna uma voz profética aonde você vai. Talvez você não sabia disso, mas hoje Deus quer se revelar a você como aquele que tem te chamado. Como eu não tenho tempo para terminar essa palavra, eu vou apenas pronunciar que nesse outro ponto há um ponto de superação de limitações. Não é pelo que você sabe, não é pelo que você conhece. E por falar nisso, nós podemos olhar para Isaías, nós podemos olhar para Gideão, nós podemos olhar para tantos outros homens que anterior ao próprio Jeremias, como até mesmo Moisés, se comportaram desta mesma maneira, dizendo: manda meu irmão Arão, porque eu não sei falar, eu sou homem de lábios pesados, minhas palavras são duras. Como Isaías, que disse: meus lábios são impuros. Como Gideão, que tentou recusar o chamado do Senhor, mas em Juízes 6:16, Deus disse: eu sou contigo, Gideão.
Eu sou contigo, eu vou com você. A mesma palavra que Deus disse para Moisés: Moisés, eu não estou chamando para você fazer sozinho, eu estou chamando para a gente fazer juntos. Então, amado irmão, deixa Deus superar os seus limites, deixa Deus romper os seus bloqueios. Ele não está te chamando para uma enrascada, Ele não está te chamando para ir sozinho, Ele está te chamando para você ter o privilégio de ir com Ele, querido irmão. Jeremias disse: Senhor, eu não sei falar, sou um jovem. O Senhor respondeu no versículo 7: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar você irá, e tudo que eu lhe ordenar você falará. Oh, você foi chamado por esse Deus. E porque você foi chamado, não há o que temer. Não há o que temer. Quem anda com Cristo anda protegido e guardado. Quem anda com Deus tem o melhor guarda-costa que se pode ter. Não há empresa de segurança nesse país que possa proteger um cidadão tão bem quanto Deus protege aqueles que lhe foram chamados. No lugar dos temores, Deus sempre vai oferecer proteção divina, graça, ferramentas, bondade, equilíbrio, e vai te encher do Espírito Santo. Olha o que Jeremias 1:8 diz: não tenha medo deles, pois eu estou com você para quê? Para protegê-lo. E quem é que diz? E quem é que diz? É o Senhor que diz, irmão. Ele merece crédito, irmão. Você sabe que uma das definições do que Deus é que Ele é fiel. E fidelidade, fé, vem de fidedigno, ou seja, totalmente digno de confiança. Não há variação em que você possa desconfiar de Deus. Se Deus diz: eu estou contigo para te proteger, confia, porque Ele é fiel. Não tenha medo. Você já fez uma análise desse Salmo 121? O Salmo diz: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E ele responde: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não permitirá que os teus santos vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Aí esses versículos em cores que estão projetados fala de cada esfera em que nós somos guardados por Deus. No versículo de cor amarela, o texto diz que Deus é a nossa proteção pessoal. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua... Tem como andar em algum lugar e a sombra não ir atrás? Só nas trevas, só na escuridão. Mas como nós somos filhos da luz, por onde você for, o Senhor é a sua sombra, a tua direita. Está falando de uma proteção pessoal. Oh, Deus é o Deus desse irmão, Deus é o Deus dessa irmã, Deus é o Deus dessa igreja, mas tem o seguinte: Ele é o meu Deus, Ele é o meu protetor, Ele é a minha sombra, a minha direita. Olha para o versículo de cor vermelha, está falando de proteção física. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Eu não sei se tem pregado para você que doenças são coisas normais, que você tem que ficar doente mesmo, mas eu quero declarar que Deus quer você saudável. Eu quero declarar que Deus quer proteger sua estrutura física. E eu quero declarar sobre pessoas que estão enfermas aqui: recebam cura, recebam saúde, recebam da bondade de Deus. Oh, aleluia! Olhe para o versículo de cor verde. Ele é a tua proteção espiritual. O Senhor te guardará de todo mal. O Senhor guardará a tua alma. Por que você está com medo? Você tem um guarda-costas. Nem o Whitney Houston teve um guarda-costas como Deus. Como você tem, Deus. Olhe para o versículo de cor laranja. O Senhor guardará a tua saída e guardará a tua entrada, desde agora e para sempre.
Isso fala de proteção moral. Por onde você for, onde você entrar, onde você sair, Deus vai te dar sabedoria e Deus vai te guardar, meu amado irmão. Você não tem o que temer. Quem anda com Deus não precisa ter medo. Deixa eu fazer uma proposta aqui para você. Imagine que a partir de hoje Deus aparecesse aqui. Os obreiros vêm aqui para a gente preparar a ceia. Imagine que a partir de hoje Deus vem aqui e fala assim: fala o seu nome aí, fala o seu nome. Fala o seu nome. Deus fala assim: a partir de hoje eu vou andar com você por onde você for. Como você se sentiria? Como você se sentiria? Se a partir de hoje Deus materializasse aqui e falasse assim: como é o seu nome mesmo? A partir de hoje eu vou andar com você por onde você for. Como você se sentiria? Então comece a se sentir, porque Ele já fez isso por você. Se sentiria privilegiado, se sentiria protegido, se sentiria o cara, se sentiria a mina. Então passa a se sentir assim, porque Deus, aonde você vai, o cuidado dele está sobre você. E eu quero declarar isso: o cuidado do Senhor está sobre a sua vida. Você foi chamado, e no chamado você será cuidado. Deus tem livramento, Deus tem saúde, Deus tem presença, Deus tem bondade, Deus tem graça para o teu chamado. Aleluia. Preciso terminar. E eu vou terminar dizendo que você vai receber capacidade de Deus. Quando Jesus disse para os 500 discípulos aproximadamente: não se ausentem de Jerusalém, porque vocês vão receber poder do alto. Lá em Atos 2 nós vamos encontrar apenas 120 discípulos reunidos no cenáculo. Mas quando a gente lê as cartas de Coríntios, Paulo fala que era cerca de 500. Por que só ficou 120? Porque aproximadamente 380 acreditaram que a obra era feita nos seus esforços. E olharam para si mesmos e fizeram uma introspecção e não viram nada bom neles e vazaram. Mas 120 buscaram a capacitação no cenáculo, oraram, pediram o Espírito Santo. E 10 dias depois, no 50º dia, na festa de Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado sobre eles. E eles receberam capacidade do alto. Eu não sei quais são as suas limitações. O que eu sei é que Deus se encarrega de capacitar aqueles que Ele chamou para fazer a sua obra. Então, a partir de hoje, se prepare. Você vai receber ferramentas, você vai receber direção, você vai receber orientação de Deus. Meu Deus, vou terminar com essa palavra. Fica de pé, por favor.